Boa tarde a todos. Eu estou agora realizando essa live que eu prometi há um mês atrás, a Psicanálise em Nova Perspectiva, que é a publicação do meu livro, uma live referente a essa publicação, cujo título é inspirado na obra do Olavo de Carvalho, que ele fez acerca de Aristóteles, chamado também Aristóteles em Nova Perspectiva. Só que diferente do que o Olavo faz, que é recuperar o pensamento de Aristóteles que se perdeu, eu não pretendo recuperar o que se perdeu da psicanálise ou que se perdeu do pensamento de Freud, mas sim recuperar aquilo que eles não chegaram a dizer, o que estava implícito no que eles teorizaram, mas que eles não conseguiram ou não tiveram a coragem de dizer porque estavam muito presos ao cientificismo, ao materialismo da sua própria teoria. E essa é uma outra crítica que eu faço à psicanálise, né? Porque na ânsia de tentar chegar ao meio acadêmico da sua época, e por não ter uma linguagem filosófica, por não ter uma bagagem filosófica, parece que a psicanálise foi para um rumo que acabou por tornar a análise da mente muito materialista. Tanto que depois da neurociência, cada vez mais é assim que as pessoas concebem a mente humana, como simplesmente um resultado do cérebro, uma ligação entre o cérebro e essa chamada psique. É claro que há inúmeros psicanalistas que fazem essa diferenciação entre o cérebro e a psique como uma entidade separada, mas o que eu proponho e o que muitos outros, como o Viktor Frankl, que eu coloquei na capa do meu livro, o Igor Caruso e tantos propõem, é que existe uma terceira dimensão do próprio ser, chamada consciência. Ou seja, a consciência não faz parte da psique. A consciência existe a despeito da psique. A psique, na verdade, é um filtro, é um instrumento da consciência. Mas a consciência é maior, é anterior, inclusive, à própria psique, ao próprio aparato psicológico, à própria mente. Então, quando você analisa as próprias evidências dos casos de quase morte, de pessoas que estavam com a atividade cerebral paralisada, você percebe que a consciência continua. E, ao mesmo tempo, essa consciência não opera nos mesmos parâmetros de outrora, nos mesmos parâmetros normais, naturais, que antes o indivíduo conseguia conceber. Então, você percebe, de forma científica, embora eu não me importe muito com isso, que a consciência é uma entidade, é uma coisa separada da mente, da psique, do cérebro. O cérebro é um canal, é um instrumento por meio do qual essa consciência se manifesta no mundo material, no mundo temporal. Bem, essa é a primeira crítica que eu faço, é a primeira contribuição que eu faço que outros já fizeram, na verdade, né? Quando eu me proponho a analisar a psicanálise sob uma nova perspectiva, eu estou ao mesmo tempo elogiando a psicanálise, mas também propondo, dizendo que existe algo que precisa ser acrescentado, melhorado, substituído, corrigido, enfim. Essa é a primeira coisa. Agora, quando você percebe que a consciência existe, subsiste, a despeito desse aparato psíquico, a despeito da mente humana, você tem uma compreensão muito melhor dos desvios psicológicos, das doenças psíquicas do ser humano. Você percebe, por exemplo, que a raiz da maior parte das doenças humanas se deve aos desvios da inteligência, se deve aos desvios da própria consciência. São os desvios entre o eixo da percepção e o eixo da realidade. Você não consegue de verdade compreender a realidade e então a sua mente adoece. Isso se deve àquilo que nós vamos chamar de trauma da emergência da razão. O que é o trauma da emergência da razão? Lá nos primeiros anos de vida, quando você adquire a capacidade de raciocínio lógico, quando você adquire a capacidade de raciocinar, você tem como
base, como fundamento dessa atividade, a unidade daquilo que você está extraindo acerca da realidade. Você busca uma unidade entre os signos que você consegue conceber, apreender da realidade, e você não é tão eficaz nessa atividade de unificação dos signos. Você então começa a absorver a realidade de forma equivocada. Na medida que você consegue absorver a realidade, você faz de um modo ilusório. Você concebe a realidade, então, de uma forma limitada. E desse modo, quando você está nesses primeiros anos de vida, você concebe desde então os signos que vão dar a interpretação do mundo, a interpretação da realidade, de forma completamente modificada do real. Lacan fala do registro simbólico, do registro do real, do registro imaginário, mas nós aqui devemos compreender que a razão humana limitada vai sempre proporcionar a uma interpretação não somente simbólica da realidade. Quando nós falamos de uma interpretação simbólica, ainda há esperança de que haja uma equivalência com o real, mas também uma interpretação fantasiosa, imaginária, onde há aspectos do próprio ego vão se misturar com aquilo que você está interpretando acerca do mundo exterior. Então, no trauma da emergência da razão, ocorre o seguinte: você, na ânsia de interpretar a realidade, acaba fazendo uma má assimilação do todo, daquilo que você está absorvendo, e isso acaba se integrando ao seu modo de percepção, à sua cosmovisão, e irá perdurar pelo resto da sua existência, pelo resto da sua vida. E por isso é traumático, porque você ainda não está pronto para utilizar a razão do modo apropriado, que seria... Qual seria o modo apropriado? Demorar um tempo maior. Você permanecer durante muito tempo assimilando os dados, os signos da realidade, e então, depois de muita análise, depois de muita percepção, e ainda assim com muita cautela, chegar a uma conclusão. Mas por causa da necessidade de tomar decisões, da necessidade de nós nos posicionarmos em relação à realidade, nós acabamos por apressar esse processo, e esse processo acaba então por ser traumático. A emergência da razão é um elemento traumático na vida, talvez o primeiro trauma pelo qual nós passamos na nossa existência. Agora vejam bem, se nós não assimilamos a realidade da maneira apropriada, isso é, o mundo exterior, nós não conseguimos compreender o que é de fato que está acontecendo com a nossa vida, com aquilo que está ao nosso derredor, com o nosso ambiente. Nós também não conseguimos compreender o que está acontecendo no nosso próprio eu. Então, quando essa razão limitada se projeta para o interior, se projeta para si mesma, essa razão limitada também compreende o próprio eu de forma equivocada e limitada. E assim nascem inúmeros problemas psicológicos. Assim nascem mecanismos de defesa, e um destes mecanismos de defesa é o próprio superego. Sim, o superego é um mecanismo de defesa. Essa talvez seja a minha maior ênfase, a minha maior contribuição em relação à psicanálise, porque o que se considera acerca do superego até agora, é que o superego é como uma parte da personalidade humana, tanto como o id, como o ego, que subsiste e não tem como ser superado, não tem como ser substituído por uma outra coisa, que faz parte elementar da personalidade humana e deve permanecer como um aspecto constituinte da personalidade humana. Mas, na verdade, se você interpreta o superego como um mero mecanismo de defesa, como algo que está lá apenas para ser substituído por uma evolução da consciência, você não tem como
considerar o superego nas mesmas medidas de anteriormente. Eu vou propor nesse livro, então, que o superego é como uma forma do ego se manifestar perante a realidade, introjetando, interiorizando não as imposições morais do outro, não as imposições morais da sociedade, não as imposições morais dos pais, mas sim os aspectos da própria realidade deturpada que a mente percebe. E essa deturpação, então, projetada sobre o próprio eu, configura o superego como um mecanismo de defesa, porque na ânsia de sobreviver, no instinto de sobrevivência, esse sujeito, a nossa mente, começa a considerar o nosso próprio eu como uma ameaça. E sendo uma ameaça para si mesmo, a única solução seria a própria morte, seria o suicídio. Mas como isso também não pode ser uma hipótese, porque a motivação é justamente a sobrevivência, começam então as deturpações da consciência, da racionalidade humana acerca do próprio eu. E assim nasce o ego. Assim nasce essa falsa imagem do eu. E é algo que eu vou fazer como uma analogia à descrição da própria criação da humanidade. Quando nós vemos ali o Gênesis, quando nós vemos Deus criando o homem e falando para o homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é algo que passa batido para a maioria dos cristãos, não é? Quando se fala na árvore do conhecimento do bem e do mal, tantas pessoas interpretam essa árvore como um aspecto do desejo, ou como o conhecimento, a palavra conhecimento nessa frase, né? Muitas pessoas dizem que é o conhecimento que é proibido, o conhecimento que é prejudicial. Não, se você observa literalmente a frase por inteiro, o que ela está dizendo é o conhecimento do bem e do mal, é a capacidade de julgar as coisas. É a capacidade moral do indivíduo. Deus está proibindo justamente que Adão e Eva comam do fruto da capacidade moral do indivíduo. O fruto da capacidade moral para o ser humano é algo venenoso, é algo mortífero, é algo que faz mal. Por que isso ocorre? Porque o ser humano não está apto para lidar com isso. O ser humano precisava, antes de conceber a realidade, antes de julgar a realidade e julgar a si mesmo, compreendê-la um pouco mais. E é exatamente esse o processo que estava ocorrendo. O ser humano diante de Deus, o ser humano diante da totalidade do ser, o ser humano ali aprendendo com o próprio Deus acerca do mundo, acerca do universo, mas ele escolhe encurtar esse processo de um modo que não era realmente possível, mas ele deseja encurtar esse processo, ele deseja uma independência intelectual. A serpente, que pode ser também comparado com o nosso próprio instinto, instiga Eva, instiga o homem, instiga o ser humano a uma independência da interpretação do todo e de uma pressa para analisar as partes. E essa pressa acaba por arruinar a mentalidade humana, porque desde o princípio ele manifesta dentro da sua própria consciência uma interpretação equivocada da realidade. Quando nós falamos do trauma da emergência da razão, por exemplo, nós podemos pensar, bem, se a pessoa interpretou a realidade da maneira errada, equivocada, basta corrigir essa interpretação ao longo da vida, não é? Mas essa interpretação não pode ser corrigida porque os signos que são introjetados, que são interiorizados, que são integrados na personalidade e ficam ali armazenados na memória, ficam armazenados no inconsciente. E esses signos não podem ser modificados. Podem, com muito trabalho,
Podem, se você passar por um tratamento, por um profissional muito bem qualificado, mas em geral esses signos ali ficam permanentes e a sua cosmovisão acerca da realidade é influenciada por esses signos pelo resto da sua existência, pelo resto da sua vida. Então, nesses primeiros anos da infância, quando nós passamos por esse processo de trauma da emergência da razão e por essa introjeção da moral, e de uma moral equivocada, e de uma moral acusatória que volta para o próprio eu, e acusa o próprio eu, e deseja a morte do próprio eu, começam a acontecer inúmeros mecanismos de defesa para a nossa própria subsistência, para a nossa própria sobrevivência, certo? Então, vamos lá. Quando, então, nasce o superego, a nossa imagem do próprio eu, essa autoimagem, se desfigura e começa a tomar uma forma e crescer e a se fortificar cada vez mais. E então, o ego, que nós vamos chamar aqui de um falso eu, porque não existe um verdadeiro eu, o verdadeiro está ali mortificado, está ali passando fome, está ali preso, aprisionado pelo próprio ego. Esse falso eu toma as rédeas da nossa existência, da nossa consciência, começa a se fortificar, começa a se fortalecer, e nós começamos a nos perceber e a nos identificar como esse falso eu. E esse falso eu é um problema, é como um parasita dentro de nós. O superego alimenta esse parasita. O superego é um dos impulsionadores desse parasita. Como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, não é? A força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. Ou seja, quando nós olhamos para a moralidade, quando nós tentamos julgar o aspecto moral da realidade, introjetamos esse aspecto para nós mesmos, o nosso ego, ao invés de se aprimorar, já que ele é um falso eu, ele utiliza essa falsa interpretação da realidade para se mascarar, porque nós não conseguimos nos compreender, nós não conseguimos enxergar a nós mesmos se nós nos considerarmos uma ameaça. A solução para isso, é claro, seria você perceber que você é uma ameaça e estar em paz com isso. Só que você não consegue fazer isso a não ser por meio de recursos psíquicos, a não ser por meio de uma terapia eficaz, a não ser por meio de um arquétipo que seja substituto desse superego, que é a ênfase que eu vou dar nesse livro, de uma teoria do próprio Igor Caruso. Igor Caruso trouxe a noção de um arquétipo de Cristo, um arquétipo messiânico. Eu sei que parece uma linguagem simplesmente religiosa, mas na verdade é o seguinte: você percebe já na infância dois comportamentos da criança. A criança tem sempre um bode expiatório para aliviar a sua culpa, aliviar o seu próprio sofrimento. Eu estou olhando aqui quem entrou. A criança tem sempre um bode expiatório, seja alguém que não pode e que não quer e que não deseja transferir para si a culpa que a criança carrega. Então a criança força esse bode expiatório, ou seja, ela pega a sua própria culpa e transforma essa culpa numa mentira, transferindo-a para o seu irmão, para o seu amiguinho, para o seu primo, para quem quer que seja, até mesmo para objetos, para que ela não sofra o dano do seu próprio equívoco, do seu próprio erro. Mas existem também arquétipos, existem também indivíduos, personalidades ao longo da nossa existência que se tornam para nós como bodes expiatórios voluntários, vamos dizer assim.
pessoas que sofrem o dano em nosso lugar, pessoas que escolhem voluntariamente sofrer aquela penalidade que justamente deveria recair sobre nós. E quando uma criança presencia isso, quando a mente humana, que está tentando compreender a realidade, presencia isso, alguém agindo de forma altruísta, alguém resistindo a essa ânsia de sobrevivência e se colocando em favor de uma outra pessoa, sem levar nenhuma vantagem sobre isso, acontece um tipo de... vamos chamar isso de uma semi-individuação da consciência. Porque a consciência passa por uma individuação. Sabe como na teoria de Jung, quando nós precisamos passar por uma individuação ao longo do nosso processo psíquico, do nosso processo natural, também eu diria que existe uma individuação da consciência, quando a consciência se descola do ego, quando a consciência se descola dessa psique, e ela se percebe como algo anterior, como algo transcendente a esse elemento da psique. É por isso que eu coloquei também Viktor Frankl na capa do meu livro, porque o Viktor Frankl traz justamente o aspecto da transcendência para a discussão da psicanálise. Quando nós estamos numa discussão apenas materialista, como Freud se propõe a realizar, nós observamos a mente humana e não conseguimos chegar a um resultado eficaz. A prova disso é que a maioria dos psicanalistas até se vangloriam disso, até acham isso como algo elogiável, algo admirável. Eles não conseguem trazer uma cura, uma solução para os problemas humanos, para os seus pacientes, e eles consideram isso algo, um fato, uma ânsia equivocada de pessoas que querem resoluções rápidas, prontas para os seus próprios problemas. Mas na verdade é que eles não têm uma solução, eles não têm uma resposta, eles estão apenas dialogando, eles apenas estão em um processo dialético ali das informações do simbólico, das informações do imaginário desses sujeitos, e eles estão tentando chegar a um raciocínio, a uma síntese, a algo que possa contribuir para a saúde desses pacientes. Mas como eles, desde o princípio, ignoram que esses pacientes não são bipartidos e sim contêm uma realidade tripartida do próprio ser, ou seja, corpo, alma, espírito, cérebro, psique e consciência. Então eles não conseguem chegar a uma solução para o problema. Uma solução para o problema. Quando nós pensamos, por exemplo, nesse trauma da emergência da razão, que acaba por ocasionar a existência do superego como um mecanismo de defesa, nós temos que chegar necessariamente à percepção de que esse superego precisa ser substituído. Esse superego é um mecanismo de defesa e, como qualquer mecanismo de defesa, deve se tornar obsoleto em algum momento. Ele foi necessário por causa de alguma fraqueza psíquica em algum momento, mas conforme o amadurecimento da mente, esse sujeito precisa substituí-lo por algo superior, pelo raciocínio, pela interpretação correta da realidade, que vai fazer com que esse mecanismo seja desnecessário. E qual é a interpretação correta da realidade? Igor Caruso fornece esse elemento, que é o arquétipo messiânico, o arquétipo de Cristo e a transubstanciação, ou a transsubjetividade do ego, do eu. Nós passamos por um processo em que nós abandonamos essa falsa imagem do eu, de nós mesmos, e nos voltamos para uma realidade transcendental, a partir de concepções
da própria realidade metafísica que está disposta, que está disponível para nós. Eu não estou falando aqui de religião, estou falando de percepções acerca da metafísica. Quando nós começamos a expandir a nossa razão e conceber a própria realidade, inclusive a própria realidade do ser, existem aspectos da nossa interpretação do mundo, inclusive aspectos da nossa interpretação do próprio superego e também do nosso ego, que vão ficar para trás. O que acontece aqui é, através dessas chaves da ligação metafísica, dessas chaves da interpretação do universo, nós chegamos àquilo que podemos chamar de logos analogante. São coisas que fazem com que as analogias existentes no nosso imaginário, no nosso simbólico, nosso mundo simbólico, se conectem entre si e cheguem a uma unidade mais perfeita. E então nós podemos nos livrar das interpretações equivocadas ou apressadas da realidade do nosso próprio eu, porque esse logos analogante, esse aspecto messiânico, inclusive da própria inteligência, vai transformando o nosso próprio ser. Tem um livro que eu vou citar, né, nesse meu livro acerca da psicanálise, que é do Konstantin Neuka, chamado As 6 Doenças do Espírito. Esse livro fala justamente dos desvios da inteligência, dos desvios da consciência. Quando nós percebemos que a consciência pode sofrer gravemente por causa de desvios de percepção da atenção do indivíduo, nós podemos elaborar o seguinte diagnóstico, que há pessoas que sofrem de uma ausência de interpretação e de ligação e de um lidar com o próprio eu, com o próprio mundo interior. E existem pessoas que sofrem na própria alma, no próprio interior, na própria mente, por não conseguirem lidar com aspectos do mundo exterior. Você pega pessoas introvertidas, por exemplo, pessoas extrovertidas. Os introvertidos têm um mundo interior geralmente rico. Extrovertidos geralmente têm um mundo exterior rico, mas interior pobre. Você pode ter uma falta de ligação e de conectividade com esse mundo interior por deficiência. Você quer se conectar consigo mesmo, mas você não consegue. Mas você também pode ter uma falta de conexão com esse eu interior por uma recusa consciente. Você não quer, você não deseja estar conectado consigo mesmo. E nesse caso, é sempre uma má interpretação da realidade. Seja uma má interpretação da realidade do mundo externo, seja uma má interpretação da realidade do mundo interno. Você ou não consegue entender o mundo concreto exterior, ou você não consegue entender ou aceitar o próprio eu. E quando você não consegue aceitar o próprio eu, você chega numa hipótese mais patológica, vamos colocar assim. Você chega àquilo que nós chamamos de neurose. Neurose é uma mentira contada que você esquece que é uma mentira. Quando você chega nesse aspecto da negação dessa mentira, é sempre uma mentira em relação ao seu próprio eu. Você não consegue lidar com aspectos de si mesmo, com aspectos do seu ego, com aspectos da sua existência, e então você se nega a perceber esses aspectos. E aí se cria a neurose. Por mais que isso pareça algo muito ruim, na verdade isso é mais saudável do que a outra parte, do que a outra hipótese, que é a negação da realidade externa. A maioria das pessoas saudáveis estão justamente nesse aspecto neurótico, em que elas se recusam ou não conseguem ver
verdades sobre si mesmas. Estão numa negação do próprio eu, para se adequar ao mundo externo, porque se elas se vissem como elas verdadeiramente são, elas ficariam realmente amarguradas. Mas quando se trata da psicose, o que acontece é o oposto. Essas pessoas olham para a realidade, percebem que não se adequam a essa realidade e então começam a negar os aspectos da própria realidade, do mundo externo. Isso não acontece, é claro, com qualquer indivíduo. Não acontece só um pouquinho. Isso é um erro no meu celular. Não acontece com pessoas que não têm uma herança genética que ocasione esse processo. Mas a psicose é justamente isso, a negação do real em uma instância patológica. São indivíduos que têm a sua consciência acerca do mundo deturpada em favor desse eu que não consegue se adequar a esse mundo. Então, o início da psicose é justamente quando ocorre uma experiência traumática em que é necessária uma escolha. Essa pessoa precisa escolher. Eu vou me condenar a mim mesmo ou eu vou mascarar esse eu para que essa realidade seja mais suportável. E nesses dois casos, tanto na negação do mundo externo como do mundo interno, não ocorre o desenvolvimento da personalidade. E a personalidade pode ser dividida em 3 identidades, que é tanto a identidade individual, como a identidade coletiva, mas também a identidade transcendental. Só que se você não tem a identidade coletiva, você não consegue se desenvolver na sua individualidade. Se você não tem identidade individual, você não consegue se desenvolver na coletividade. E quando nós pensamos nesse aspecto transcendental, nós vamos para algo ainda maior do que a própria sociedade, do que esses que são os nossos pares, que são iguais. Nós vamos para o aspecto do todo da realidade e nos percebemos como um todo. Essa é outra contribuição que eu quero fazer para a psicanálise, que o Igor Caruso, na verdade, já faz, sobre a transsubjetividade do ego, a transsubjetividade do eu. Nós precisamos passar pelo processo de individuação da consciência, certo? E esse processo não é como nas teorias budistas, em que nós abandonamos a nossa individualidade, o nosso individualismo e partimos para uma conexão com o todo e voltamos para o todo novamente. Não. O todo é um outro aspecto da nossa própria identidade, da nossa própria personalidade. Ele existe, ele deve ser alimentado, ele deve ser considerado, mas nós, enquanto indivíduos, existimos e jamais deixaremos de existir. A nossa individualidade não tem como ser perdida ou dissolvida no todo. É o oposto. Quanto mais nós compreendemos o todo, mais a nossa individualidade, a nossa identidade individual, nosso aspecto individual começa a florescer, a amadurecer. E assim a nossa personalidade precisa desses 3 desenvolvimentos, tanto o desenvolvimento da identidade individual, como o desenvolvimento da identidade coletiva, como o desenvolvimento da identidade transcendental. E assim, esses 3 aspectos do nosso próprio ser que vão determinar o nível de saúde da nossa psique. Mas isso só pode acontecer se nós realmente passarmos pela individuação da consciência. Nós precisamos separar as coisas, em primeiro lugar, para depois integrarmos a nossa própria consciência em cada um desses aspectos de maneira mais eficaz. Porque, geralmente, nesse desejo de fuga, nesse desejo de potência, nesses mecanismos de defesa, nesse superego que olha para a realidade e não a absorve da maneira correta, porque o eu se torna fragilizado pela própria imposição do real, ocorrem essas medidas, esses contrapesos, essas
São coisas que nos aprisionam e nos impedem de amadurecer. São coisas que boicotam o amadurecimento da personalidade. Mas o que eu vou propor nesse livro, principalmente a psicanálise em nova perspectiva, é o seguinte: a melhor forma de nós superarmos essas dificuldades, essas más interpretações, esses desvios, essas paralaxias, é nós abolirmos o superego. Não abolirmos a moral, porque a moral é um dado do próprio ser, da própria realidade. Mas abolirmos o superego, que é essa introjeção, essa necessidade, essa imposição de que nós devemos ser isso ou aquele outro. Nós devemos ser morais, nós devemos agir de acordo, nós devemos praticar aquilo que a nossa racionalidade concebeu como certo. Você precisa, para isso, então, de um substituto, algo que faça com que seja possível você agir da maneira como você quiser, sem se conceber como um mal para si mesmo, sem se culpar, sem passar por um processo de sentimento suicida, porque a culpa é exatamente isso, o remorso é exatamente isso. Mas o único modo de você fazer isso é através da concepção, da cosmovisão que, inclusive, o cristianismo vai proporcionar, desse arquétipo messiânico, esse arquétipo de Cristo. E você precisa disso, porque você precisa se libertar, não somente do ego, não somente da falsa imagem do eu, mas do que fortalece essa falsa imagem, que é esse mecanismo de defesa chamado superego. Então você precisa se libertar do superego. Você precisa abrir mão do superego. Quando você fizer isso, é claro, você pode passar por um momento em que as suas pulsões parecem mais desordenadas do que o comum. Porque, na verdade, elas já são desordenadas, né? A desordem das pulsões se deve justamente a esse superego, não é? A força do pecado é a lei, como Paulo diz. Mas, no momento quando você se vê solto, livre para realizar o seu potencial, para cumprir os seus desejos, para agir de acordo com a sua própria natureza, parece que você vai se meter em uma enrascada. Parece que você vai fazer coisas erradas. Parece que você não vai agir da forma correta. Isso pode até acontecer em alguns níveis, em algumas instâncias, mas para isso é necessária uma ciência que nós vamos chamar de alquimia das pulsões. Na psicologia atomista, na psicologia aristotélica, já se tem esse dado de que os humores, de que o desejo humano é como um líquido que precisa entrar em um equilíbrio. Só que se você tem uma visão moralista das virtudes, dos vícios humanos, você acaba por não conseguir encontrar esse equilíbrio porque você está prejudicando a interpretação da realidade através desse mecanismo de defesa chamado superego, essa visão moralista de si mesmo. Então, a contribuição da psicologia atomista nesse caso é essencial, é maravilhosa. Só que precisa abdicar do moralismo, precisa ser analisada, precisa passar pelo divã, precisa então se integrar à psicanálise. Ela tenta existir, subsistir ou coexistir a despeito da psicanálise, mas essas vertentes precisam se integrar. E então nós começamos a perceber que, por exemplo, a forma como nós lidamos com o nosso humor, com os nossos vícios, com as nossas virtudes, pode ser trabalhada de uma forma imparcial, de um modo imparcial. Você não precisa levar os seus sentimentos e as suas atitudes e os seus desejos para um julgamento moral, para um aspecto moral. Você pode simplesmente lidar com isso de uma maneira prática, de uma maneira pragmática. Você pode observar a energia, a natureza, como por exemplo a energia da fortaleza em comparação com a energia da raiva. E aí você consegue equilibrar esses aspectos sem
repudiar a si mesmo, sem olhar para si mesmo de uma forma como um juiz, desaprovando o seu próprio eu, porque você percebe essa energia e você trabalha com essa energia, você não reprime a energia, você não reprime o desejo, você aproveita o que há em si mesmo para transformar, transmutar em algo proveitoso, certo? Então, quando você se liberta das amarras do superego, você cai em um terreno que pode parecer ameaçador, mas basta que a racionalidade trabalhe de uma forma consciente, integrada, para que você consiga assimilar de uma forma muito superior tanto as virtudes como também desvincular os vícios através do próprio raciocínio, da própria consciência, da própria percepção da realidade. Essa é basicamente a análise ou a nova perspectiva que eu vou oferecer para a psicanálise, que tem como base esses dois elementos. Tanto a crítica acerca da concepção clássica bipartida do homem, cérebro, psique, porque eu acrescento a consciência, como também essa nova concepção do superego. E essa é uma teoria minha, não vem de nenhum outro. Alguém pode já ter dito de forma implícita, mas eu estou propondo isso como uma teoria objetiva, algo realmente necessário para a abordagem psicológica, psicanalítica da mente humana. Porque vejam bem, geralmente com a ética, geralmente com essa moralidade dos terapeutas, eles acabam incutindo sobre o paciente uma forma de ver, uma perspectiva da realidade e muitas vezes colaborando para repressões que vão alimentar doenças do indivíduo. O que eu quero fazer é que o psicanalista se torne mais imparcial do que ele tenta ser. Só que para isso ele precisa abrir mão dessa imparcialidade e perceber o ser humano tal como ele é. Então, no tratamento terapêutico, na sessão clínica, é claro, o psicanalista precisa ser imparcial, mas na sua visão acerca do homem, acerca do que é a mente humana, ele precisa ter um parâmetro que foge do cientificismo, que foge do biologismo, que foge do materialismo. Ele precisa entender como funciona de fato o ser humano, porque do contrário, ele vai acabar prejudicando o paciente. Porque como é que você vai, por exemplo, ressignificar uma experiência, ressignificar um trauma, se você não tem um significado novo para oferecer para essa experiência que o paciente passou, já que você tenta ser, por toda lei, imparcial? Não, a imparcialidade deve ser um resultado justamente de uma mente ordenada, de uma consciência real, concreta, eficaz da mente humana. O que é o homem? O homem é essa consciência que se desvia, que erra o alvo, que acaba por transformar as imagens, as percepções da mente humana em uma coisa equivocada e que prejudica o comportamento do próprio eu, do indivíduo. Bom, existem muitas coisas que eu quero falar ainda, que eu gostaria de falar, mas eu acabo escrevendo o meu livro. E também coisas que eu gostaria de provar, talvez para alguns o que eu falei aqui ficou meio abstrato, mas no meu livro eu me propus a falar de forma mais clara, de forma mais eficaz, até porque em 1 hora, eu não sei quanto tempo essa live está durando, porque não está aparecendo aqui para mim, não dá para ser tão objetivo, tão explicativo acerca das minhas teorias, mas o que eu proponho é isso. Quem acompanhou até aqui, eu agradeço. Eu não sei quem
quem vai comprar o livro, quem vai ler o livro, mas é de extrema importância, de extrema satisfação para mim estar publicando esse livro, estar iniciando nessa área que eu, na verdade, já estudo ou já me interesso há tanto tempo. Obrigado a todos, boa tarde, até mais, bom final de semana a todos.